Olá, estamos aqui em mais um episódio do Asp Talks, mas não é mais um episódio, é um episódio especialíssimo, porque hoje tem várias situações aqui que tornam esse episódio muito diferente. Estamos aqui com nossa presidente, Paula, aqui para me auxiliar numa entrevista que é muito, muito especial, que é o doutor Francisco Loureiro, presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, que tem um currículo aqui de professor, de longo tempo na magistratura, agora terminando aqui como presidente, terminando não, né? Mas vamos dizer, chegando no ápice aqui como presidente do TJ de São Paulo. E além de tudo, estamos estreando aqui nosso estúdio, que está sendo aqui entregue hoje pela nossa presidente, empreendedora, construtora, nossa Paula Lima aqui. É um prazer estar aqui com o senhor e com você, Paula. Vamos começar hoje essa conversa. Sejam ambos aqui muito bem-vindos. Bem, obrigada, né, ao presidente Loureiro. Realmente é uma honra a gente fazer essa inauguração do nosso novo espaço, né, com aquele que é o presidente do maior tribunal de justiça do país, quiçá da América Latina, né. Eu ousaria dizer talvez aqui do mundo, né, porque não tenho notícia de um tribunal de justiça com essa quantidade de desembargadores e essa quantidade também o volume de processos, né. Então obrigada por estar aqui, seja muito bem-vindo. E a gente quer aqui, né, Léo, saber um pouquinho dessa dessa história. Conta aqui pra gente, um pouquinho da sua história, né. É uma honra estar aqui na ASP com vocês, e em especial inaugurando o novo estúdio. Então, Paula, Léo, estou muito feliz de estar aqui e agradeço muito o convite que me foi feito. E realmente de presidir um tribunal como o Tribunal de São Paulo é ao mesmo tempo um ápice da carreira, mas um grande desafio. Eu estou em começo de gestão, eu assumi agora no dia 1º de janeiro, portanto tenho 2 meses de gestão e já vi que o desafio é enorme. E é enorme porque, embora São Paulo seja um grande tribunal, São Paulo, sem dúvida, responde hoje por cerca de 1/3 do movimento judiciário do país. Quando eu falo São Paulo, é só o Tribunal Estadual. Eu não computo aqui Justiça Federal nem a Trabalhista Paulista, só o Tribunal Estadual. E em número de juízes é também mais ou menos 1/3. Aliás, é interessante, nós julgamos cerca de 30% dos processos do país, mas nós não temos 30% dos juízes do país. Nós temos, quando muito, 10% dos juízes do país. Então, há uma disparidade entre a produtividade e o número de magistrados, o que significa que nós julgamos por magistrado mais do que a média nacional. É realmente o maior tribunal do país longe, é o maior tribunal da América Latina e em número de julgamentos de processo é o maior tribunal do mundo. Parece que na China há um tribunal com um número maior de juízes que o Tribunal do Brasil, mas com menor volume de processos. Mas não conta, né? Não conta. É um pouquinho diferente, né? Fundamentação das decisões, por exemplo. É. Mas, doutor Loureiro, até o seguinte, a gente começou falando da presidência, o senhor falando um pouco da presidência. A gente vive até um momento assim que a gente vê o judiciário está um pouco na berlinda, a mídia querendo falar só de pontos negativos, né, acho que isso muito pego, e isso a gente sabe que isso é cíclico, vai, vem, já vimos essas situações, pensa quando teve a emenda lá atrás, a caixa preta, isso a gente sabe que vai e vem. Então eu queria fazer uma pergunta para o senhor, que eu acho que é muito difícil de ser ouvida, para o público, para as pessoas, vamos dizer, o jurisdicionado, o senhor fala muito disso, a justiça está aqui, o advogado está aqui, todo mundo está aqui por uma razão, pelo jurisdicionado, pelo cidadão. O senhor poderia explicar para o cidadão quem é o juiz? O que é o juiz? Veja, o Léo, eu quero dizer o seguinte, que o tribunal, o judiciário, não está imune a críticas. Então, nós sabemos receber críticas e óbvio que devemos absorvê-las e repensar ou tentar sanar os efeitos que realmente existem. O que hoje, de algum modo, deixa o judiciário indignado é que só há pautas negativas, não há pautas positivas. Então, sem dúvida, o judiciário tem problemas, sim, e problemas sérios que devem ser resolvidos, mas tem muita coisa boa. Ou seja, julga-se no dia a dia, o dia a dia de um juiz é um cotidiano de muito trabalho. Eu costumo dizer o seguinte, que a diferença entre o juiz e o advogado é que o advogado tem um pesadelo chamado prazo. O prazo é peremptório, o prazo é fatal. Se ele perder o prazo, o recurso não é conhecido, a contestação não é apreciada. O juiz tem prazos,
mas os prazos dos juízes não são fatais nem peremptórios como o prazo do advogado. Mas, em contrapartida, o advogado tem uma prerrogativa que nós juízes não temos e que nós invejamos profundamente os advogados, que é controlar o seu próprio volume de serviço. Então, o advogado, se ele está soberbado de serviço, ele pode falar: essas causas eu não quero, encaminha para um colega, ou aumenta a sua estrutura, contrata mais advogados para absorver essa demanda adicional. E nós, juízes, não temos essa barreira de entrada. Ou seja, distribuiu, está com você, você julga. Então, nós não controlamos o ingresso de processos. Claro que hoje, mas tem os meios de autocomposição, mas que notoriamente são insuficientes. E eu diria que o sistema brasileiro, eu não conheço um sistema que tenha mais facilidade de acesso ao judiciário do que o sistema brasileiro. Por meio de convênio com a OAB, que a pessoa aí, por suficiente, tem amplo acesso à defensoria pública. Então, isso faz, o que é bom, com que milhões de pessoas tenham acesso livre ao judiciário. Mas, de outro lado, cria uma demanda que, para nós, juízes, é uma demanda difícil de superar. Hoje, ou melhor, no ano de 2025, os números estão fechados. Nós julgamos cerca de 9 milhões de processos em 2025, o que dá média de 3.200 processos por juiz de São Paulo, o que dá média de mais de 10 processos por dia, todos os dias do ano. Se levar em conta os dias úteis, algo em torno de 15 a 20 processos por dia útil, o que é muita coisa. Esse é o nosso drama, é dar conta do volume de serviço que nós temos. E isso, quando a gente fala nesses números, 10 por dia, nós falamos de sentenças, né? Sentenças. Não atos ordinatórios, porque acho que aqui, às vezes, o jurisdicionado não tem essa noção, né? O que é uma sentença, a complexidade que tem no processo para você chegar até aquele fim. Imagina a quantidade de atos ordinatórios ali, aquelas decisões que são, né, só para impulsionar o processo, liminares, né? Como o senhor sabe, eu estou na área criminal, então a gente tem aqui ainda para tribunais superiores, a gente tem ainda todos os nossos outros mecanismos, né? Habeas corpus, recurso em habeas corpus, então isso gera realmente um volume enorme de trabalho, né? E aí eu vou aproveitar também, então, esse gancho. E qual a perspectiva para o Tribunal de Justiça conciliar isso, né? E como que você vê a visão e o papel da advocacia nesse grande desafio? Bom, eu entendo que o Tribunal de Justiça ele não tem como aumentar de forma indefinida o seu quadro. Por quê? Porque nós temos um problema que é orçamentário. O Estado não consegue pagar o número de juízes e servidores que seriam necessários e indispensáveis para dar conta da demanda crescente. Vamos lembrar que o número de ações distribuídas de 2020 a 2026 cresceu cerca de 40%. E nós não conseguimos aumentar em 40% o quadro funcional, porque não há dinheiro público, não há recursos para aumentar o quadro funcional de modo proporcional. Então, essa tendência, em algum momento, tem que ser reparada, ou com aumento de produtividade, ou com a restrição ao número de distribuição. Eu acho que os dois lados têm que se conciliar. Ou seja, o aumento de produtividade vai acontecer, já está acontecendo, por exemplo, com o uso do processo eletrônico, com o uso da inteligência artificial, não para decidir. Ou seja, o juiz decide, ele quer absolver, eu quero condenar, eu quero julgar procedente ou improcedente com este fundamento. E me ajude a redigir a sentença com os fundamentos e com a decisão que eu já escolhi. Lembrando que a IA não tem sensibilidade. Quem tem sensibilidade somos nós. Mas a IA é um algoritmo poderoso que pode dar este fundamento que você quer para a sua sentença, inclusive com base nos seus arquivos, porque eu posso alimentar a IA com os meus arquivos e com os arquivos do ministro que eu admiro no STJ ou no Supremo, ou com a minha Câmara. Ele me traz fundamentos, obviamente, sob controle do juiz. Aí alucina e o juiz tem que ter a responsabilidade e o controle sobre aquilo que ele vai escrever. Então, este é um fator multiplicador de decisões. Nós temos que aumentar a produtividade, mas não é infinito. Hoje nós estamos quase no limite. Julgar 10 a 15 processos por dia. Alguns setores chegam a julgar 20 a 25 por dia, dependendo o setor do tribunal. Eu diria que é o nosso máximo. Então, nós vamos ter que, para aumentar essa produtividade, trabalhar com novas ferramentas
nunca tirando o poder decisório do juiz. E, de outro lado, nós vamos ter que criar novos mecanismos para evitar essa litigiosidade Exato, infinita. exato. E eu acho que nós temos aqui, como mecanismos principais, a conciliação e mediação. Hoje está no Supremo Tribunal Federal um recurso que diz, um provimento de Minas Gerais, que diz que deve haver uma fase prévia de conciliação e mediação antes do ajuizamento de uma ação judicial cível, especialmente. Então, isso está pendente de exame no Supremo Tribunal Federal. Talvez esse seja o caminho. Não é impedir a parte de litigar, mas passá-la por um filtro prévio, e ultrapassado o filtro prévio inviável, a conciliação, a mediação, aí sim nós judicializamos, o juiz analisa a lide. Eu acho que talvez seja o caminho. Até porque pode ser uma ponte para a construção de uma cultura melhor nesse sentido no país, né? Porque acho que a gente aqui ainda falta essa cultura de tentar resolver os problemas, até a gente chama aqui métodos alternativos de solução de disputas, mas na verdade eles não são alternativos, porque na história inteira a gente começou mediando, conversando, e a justiça é uma criação posterior. Então, talvez é isso, porque senão, como o senhor bem fala, a gente está chegando num ponto de crescimento que acho que nós vamos ter que tomar uma decisão. Ou nós vamos viver esse mundo que o advogado tem um exército de A, o tribunal outro exército de A, e a gente vai ter milhões de processos sem fim, ou a gente vai voltar no tempo e não, como o senhor falou, não fechar a porta, né? Mas talvez incentivar uma solução prévia, anterior, né? Nesse sentido, né? Mas temos que melhorar, acho que a cultura, aí falamos até entre nós, acho que advogados faz muito, os advogados precisam de alguma maneira também passar a incentivar isso e acreditarem nesses métodos aí E fazer de esse solução. filtro, né? Porque nós somos esse filtro, né? Antes de ingressar com a ação, a gente tem que ter essa consciência do que levar, o que tentar antes de levar e fazer o nosso papel também, né? Em especial algumas áreas, por exemplo, tem áreas que são direitos indisponíveis, o que fica mais fácil. A área de infância e juventude, normalmente, há pouco espaço para uma mediação. Ou na área penal, embora a área penal tenha um acordo de não persecução penal, a 9.099 tem uma série de Aí também, mecanismos para começar, o senhor vai ter que falar com o Ministério que Público, né? levam. Bom, Porque não é a gente que Pois começa. é, A pois gente é. pode ma- fazer dos dois lados aqui. mas no direito privado, que é o campo da autonomia privada, Sim. que é o campo da autonomia da vontade, aí sim. Então temos um largo E que é o maior espectro, volume, né, que é maior doutor volume. Eu diria que doutor Loureiro? 2/3 das causas estão hoje no direito privado. E aí sim, nós temos um largo campo em que as partes podem tentar previamente uma conciliação e infrutífera conciliação que se vá a juízo. Hoje, os juízes estão de tal forma assoberbados em despachar, porque acho que a doutora Paula falou uma coisa que é verdadeira. Nós só vemos a sentença. Mas o processo para chegar na sentença, ele depende de pelo menos 15 ou 20 impulsos anteriores. E alguns impulsos complexos, as liminares, muitas vezes, Nas varas empresariais, mas eliminar uma sentença. uma liminar que eu dou não só, uma liminar na empresarial, na área de família. Família, A liminar exatamente. depende de como eu der a liminar, o processo caminha para o acordo. Se a liminar não for bem equilibrada, bem dosada, isso dificulta o acordo porque alguém está confortável. Plano de saúde. Normalmente, 80% do trabalho do juiz se dá na fase das liminares, porque a sentença muitas vezes confirma aquela liminar se não houver um fato novo. Então, quando nós falamos do juiz dar X sentenças, nós esquecemos que o juiz, para chegar na sentença, deu dezenas de despachos ou decisões interlocutórias, algumas sem caráter decisório propriamente de mero expediente, mas outras com caráter decisório, tão complexo ou mais até que a própria sentença. No crime, por exemplo, na área criminal, algumas cautelares na área de organização criminosa são mais difíceis que a própria sentença de mérito, são mais complexas que a própria sentença de mérito. Então, isso é difícil. A questão a gente vê às vezes, que o senhor bem colocou até, acho que esse jeito estratégico até de pensar o processo é bem interessante, né? A calibragem de uma liminar pode definir a solução desse processo de uma forma ou de outra, né? É interessante, porque nós aqui que estamos na ponta de cá, nós notamos isso, mas para que eu me mexo agora? Para que eu vou conversar se eu estou dessa forma, né? E em vários casos, que é um pouco diferente do que o senhor falou, né? Caso de plano de saúde, a gente é meio binário mesmo, né? Mas quando a gente tem outros casos, como família,
a coisa normalmente é bem cinzenta, né? Não te tá todo ninguém sabe exatamente onde é que está a verdade, né? É, Uma o juiz tem que ter uma sensibilidade muito grande para, enquanto está em cognição sumária ou incompleta, de receber o argumento da parte com alguma reserva. Porque é natural que a parte tente fazer valer o seu ponto de vista. Então ele tem que ter um feeling que ele vai adquirir com a experiência de julgar. E nós julgamos milhares de casos. Um juiz que julga família em São Paulo, nas 10 primeiras câmaras de direito privado, eu sou oriundo da primeira câmara, nós julgamos o ano passado, cada um de nós, 4.000 processos. Nós fizemos 4.000 acórdãos. Então, isso te dá, ao longo do tempo, uma experiência fantástica de, às vezes, não acolher nem ao céu, nem tanto à terra. Ou seja, de chegar no meio termo, com muita sensibilidade, na área societária também, de a liminar muito larga, colocar alguém a cavaleiro do processo. E quem está cavaleiro no processo não faz acordo porque aquela liminar o beneficia. Então, é uma arte. E é uma arte também, depois que a cognição se torna plena, ouvidos os argumentos da parte contrária, saber rever a decisão. Ou seja, agora vê o fato novo. Se vê um fato novo, a minha decisão original está além ou está aquém. E aí você fazer os ajustes necessários, calibragem, para que o processo caminhe dentro de um equilíbrio entre as partes para a sentença final. O bom juiz faz isso. E essa sensibilidade que a experiência dá, realmente acho que faz muita Muito. diferença, né? Muita diferença. Eu gostei da expressão, né? A cavaleiro, né? É. Está no processo a cavaleiro. Eu vou anotar essa e vou adotar, né? É verdade. É verdade. Prática. Importantíssimo. Mas acho que isso aqui traz também a gente para essa primeira pergunta, né, que o Leonardo fez. Isso é um bom juiz, né? Isso é o que a gente espera da magistratura quando a gente aciona, vai lá. Então, é muito bom ouvir, ter esse outro lado, né, essa visão. Muitas pessoas não conhecem realmente qual é o trabalho do juiz. O leigo, e até mesmo alguns advogados menos experientes, acham, só veem o juiz ou na audiência, ou nos julgamentos de segundo grau, juiz de toga, em julgamentos formais, e acham que a atividade de juiz se resume à colheita de prova, ao momento que ele profere uma sentença em audiência, ou ao momento do julgamento de segundo grau. Quando, na verdade, esses momentos são exceção, são momentos, não é a rotina do juiz. O juiz prepara as decisões. Então, as sessões de julgamento no tribunal, por exemplo, são sessões muito mais de comunicação de voto. Os votos estão redigidos. É óbvio que nenhum de nós chega para julgar 100 processos numa tarde para ver o que eu vou fazer na hora. Os votos são redigidos, trocados, os juízes conversam, trocam mensagens de julgamento e, na sessão de julgamento, claro, o advogado comparece, sustenta, se trouxer um fato relevante, é retirado, é reexaminado, mas toda a atividade de criação da decisão, de redação da decisão, é uma decisão de cabimento. Então, eu, quando fui para a magistratura, me perguntaram por que ser juiz? Eu falei, porque, para mim, me agrada muito mais a redação, me agrada muito mais o estudo do processo do que ter reunião com o cliente, do que reunir documentos, do que essa atividade eu não me agrada muito mais ler o processo, estudar e redigir a decisão. Então, a rotina do juiz é uma rotina diferente do que as pessoas pensam. As pessoas veem o juiz numa situação formal, chamado de excelência. Isso não é ser juiz. Ser juiz é uma rotina muito mais solitária e muito mais reflexiva do que se imagina. É sentar, ler e redigir e estudar. Essa é a rotina E do é juiz. curioso ouvir isso, né? Porque o senhor vem de uma família de advogados, né? O seu pai foi presidente da OAB, então isso poderia estar no seu DNA, né? Mas não, houve uma, eu não vou dizer contrária, né? Mas houve uma opção diferente de carreira, né? Tendo visto exatamente como era, né, acho que pode tomar uma opção consciente. Por exemplo, a mim não agradava, por exemplo, como advogado, eu advoguei antes de ser juiz, reuniões intermináveis com clientes e que contavam, você já entendeu a história e tal, e fazer relatórios para clientes, às vezes almoçar com clientes, captar clientes, isso para mim era uma atividade que me era custosa. Cobrar do cliente, eu nunca soube cobrar, o que é fundamental, um bom advogado tem que saber cobrar. Então isso para mim era custoso. Então eu preferia muito mais o trabalho de redação da inicial, de um recurso, e que é a atividade do juiz, que é ler, redigir e tocar o processo. A única diferença, acho que é um pouco o que o senhor falou, né, que acho que
Isso sempre me dá uma curiosidade, eu sempre paro para pensar que essa, como o senhor falou, a função como é solitária, né, de certa maneira, né, reflexiva, solitária e muitas vezes penosa, porque decidir o destino de alguém ali, né, tem uma parte que é, obviamente, a fundamentação, essa parte teórica, doutrinária, técnica, mas tem outro que é o que está por trás daquilo, né, isso traz o seu peso, né? Acho que Há de uma, todas as funções do processo, talvez seja mais difícil, porque decidir é muito difícil. há um mandamento bíblico que diz não julgarás, e nós desobedecemos 20 vezes por dia. Então, 4.000 vezes ao ano. 4.000 vezes ao ano. E nós julgamos com todas as fraquezas e erros de qualquer pessoa humana. Decidir é difícil, mas é uma técnica. E você aprende a técnica de decidir. Normalmente me perguntam, como é que você parte da premissa para a conclusão ou da conclusão para a premissa? E eu leio o processo, coloco o processo em categorias jurídicas, falando, na verdade, o que eles contam é esse instituto, essa categoria jurídica gera esses efeitos, eu vou fazer isso. E da conclusão eu parto para a fundamentação. Ou seja, quando eu acabo de ler um processo, eu falo, eu vou julgar procedente, e mais ou menos os fundamentos são esses. Então, eu sei que eu devo julgar daquele modo. E aí eu busco, na verdade, a fundamentação para a conclusão que eu previamente... Os juízes fazem isso normalmente. Mas é uma tarefa que não é simples, né? Nem um pouco, né? E até a Paula antecipou aqui, falou um pouquinho já do seu pai, foi uma figura histórica, presidente da OAB, e num momento muito importante, né? Redemocratização, enfim. O senhor já falou um pouco, fui beber na fonte, não gostava daquilo, mas o que justamente isso acaba, toda essa, não somente acho que a formação, viver numa casa de advogados, mas com as próprias características de alguém que viveu esses tempos, enfim, tiveram aqui na formação da sua carreira, enfim, Meu pai era um advogado que amava o que fazia, adorava, era um advogado que vivia a advocacia intensamente, gostava da advocacia judicial, forense, de fazer audiências, era a grande satisfação dele. E era entusiasta com a advocacia. Então, quando eu prestei magistratura, inclusive, ele foi contrário ao meu concurso, não gostou, ficou aborrecido. E eu venho de uma família de advogados, minha mãe era formada em Direito, meus irmãos, eu tenho irmãos advogados. Então, em casa sempre se respirou esse ambiente jurídico, as discussões jurídicas. E meu pai sempre, o exemplo que ele me deu primeiro, eu contei isso no meu discurso de posse, as pessoas riram, porque quando eu entrei na magistratura, e ele ficou, depois que eu entrei na magistratura, talvez quase 30 anos, ele estava vivo. Ele nunca entrou na minha sala. Então, volta e meia, eu era juiz do João Mendes, eu via ele passar no corredor, fazer audiência na vara vizinha. E às vezes eu abordava, opa, entra, preciso falar com você. Ele falava, de jeito nenhum, aqui não se conversa, porque o que vão achar de conversinha com o juiz? Eu falei, mas eu sou teu filho. E ele respondia, os outros não sabem. O que ele quis me dizer, e hoje eu vejo, a aparência importa. sem dúvida. Sem Então, dúvida. não basta que eu dê a melhor decisão do mundo, ela tem que parecer a melhor decisão do mundo. Eu tenho que ter credibilidade, eu tenho que ter a confiança do destinatário. Isso é fundamental. Então, é essa a mensagem que ele quis passar. É claro que, obviamente, eu não vou falar nada não republicano com você numa conversa de pai com filho. Mas quem está no corredor não sabe disso, não sabe que eu sou teu pai, eu sou presidente da ordem e vai achar que eu estou falando alguma coisa indevida. Então, a aparência importa. E isso hoje eu falo muito para os juízes. Vocês têm que se portar de modo a que não só as sentenças sejam boas, mas pareçam boas. Porque a confiança da população, a credibilidade é o nosso principal repertório, é o nosso principal ativo. Nós temos que ter confiança da população de que aquele que vai me julgar é uma pessoa isenta, uma pessoa correta, não só correta, mas ela parece ser correta. E isso faz com que a nossa conduta de juiz deva ser moldada por alguns padrões. Então, eu sou amigo de vários advogados, de muitos. Loureiro, você costuma sair para jantar com eles? A resposta é não. Por quê? Porque é natural que um advogado que me vê jantando com outro advogado de uma grande banca e que depois tenha na semana seguinte uma causa de grande porte julgada por mim, ele vai sentir... É justo, embora no jantar não tenha conversado de nada demais com aquele advogado que eu conheço, ele vai achar que alguma coisa está errada. Então, para evitar esse tipo de coisa, o juiz deve... Nós fazemos escolhas na vida.
Ah, a ética do juiz não é a ética comum. Por quê? Porque nós temos algumas restrições que o advogado, que a pessoa comum, não tem. Nós devemos não só ser imparciais, mas parecer imparciais, e isso exige algum resguardo do juiz. É simples assim. Isso na verdade é mais um fardo, né, a gente pode talvez identificar dessa forma, ainda mais nesse momento que a gente tem toda essa discussão no país sobre ética, conduta, é muito importante a gente ver o Tribunal de Justiça de São Paulo, hã, com uma confiabilidade alta do jurisdicionado, dos advogados, né, a gente fala que a gente tem 75.000 associados, a gente percebe que o Tribunal de Justiça é um tribunal muito bem avaliado, né. E é muito bom ouvir isso aqui um pouquinho, né, do senhor, essa questão toda de como se portar. E é difícil, né, doutor Loureiro, porque a gente tem aqui, todos fizemos faculdade de direito, né? Aqui na minha sala eu fiz PUC, né? A gente tinha ali só na minha sala 50 pessoas, cada um foi para um lugar. Tenho melhores amigos que se tornaram juízes. E aí, de repente, a gente tem que ter todo esse cuidado com a aparência, né? Porque ninguém vai saber que eles estudaram comigo. Na verdade, quando nós não julgamos amigos, não julgamos, então, nós julgamos causas e eu conheço muitos advogados e julgo as causas dele, mas se eu tiver uma proximidade tal que eu perca a imparcialidade, eu não consigo mais julgar de forma isenta esse caso, porque esse advogado foi meu colega de classe, é meu amigo, frequenta a minha casa, eu devo me afastar do processo, eu me dou por suspeito, falo: "Não estou à vontade para julgar". Não é uma causa de impedimento prevista no Código de Processo Civil, mas o juiz, se não tiver vontade, se declara suspeito. Mas para evitar mal-entendidos e que os advogados ex-adversos, pensem mal daquele caso, muitas vezes o juiz deve manter uma conduta mais tranquila, mais eu me recordo que em um julgamento, um advogado, de forma muito infeliz, que era um juiz aposentado até, ele subiu à tribuna e foi o primeiro a falar. Um advogado mais velho, um juiz aposentado, e saudou a Câmara, dizendo, eu presidi a sessão, falou: "Doutor Loureiro, eu fui muito amigo do seu pai". Eu falei: mas na frente dos outros, no microfone. E realmente a Câmara era composta de juízes que eram filhos ou de advogados ou de juízes. Ele saudou um a um. Conheci seu pai, fui amigo do seu pai, a todos. E quando ele terminou de falar, eu falei: eu quero dar um aviso para o senhor e para todos que estão sentados aqui. Tinham 50 advogados sentados. Aqui nós somos todos órfãos. Órfãos, filhos únicos e solteiros. Nós não temos parentes quando nós sentamos na bancada. Está entendido ou não? Porque é um recado que nós não estamos lá para julgar amigos nem inimigos. Nós estamos para julgar causas e sempre tem dois lados. E a imparcialidade é fundamental, não só a imparcialidade real, mas também a aparente. Aparente, sem Isso dúvida. faz diferença. E eu acho que o senhor aqui, vamos dizer, esse tema está muito em voga, né? Felizmente ou infelizmente, eu acho que é sempre bom falar de ética, enfim. E acho que o senhor bem coloca aqui a noção exata dessa função do juiz e, infelizmente ou infelizmente, também o que se precisa abrir mão para exercer a magistratura. Faz parte, de certa maneira, até essa vida mais reclusa, recatada de alguma maneira, né, em relação ao privado. E acho que isso, a forma que o senhor coloca é que as regras não escritas, na realidade, elas bastam muito. E eu até aqui acho que não precisamos falar no detalhe, mas o senhor, como corregedor, teve regras não escritas aqui quanto a alguns temas que são bastante polêmicos e que funcionavam, sem ter nada escrito, andavam. Acho que o senhor pautava esses temas e aqui o senhor novamente coloca esse ponto. Eu acho que se tem algo aqui, quando a gente falava para os juízes falarem, se manifestarem, eu acho que esse seu ponto de vista é algo muito importante para as pessoas entenderem da função judicial. Acho que faço aqui um elogio real. Já algumas vezes eu elogio o senhor como magistrado, porque tive como, vamos dizer, usuário da justiça, já tive essa possibilidade de ver o senhor no exercício e falo isso com toda sinceridade, ao mesmo tempo que eu sempre brinco, né, Paula? Às vezes, se o senhor às vezes tem um defeito, é justamente por ser um desembargador que sempre exerceu, um juiz que sempre exerceu de forma tão boa magistratura, às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de conversar com o senhor sobre os temas caros da advocacia, porque às vezes o senhor trata justamente sobre o seu ponto, sobre a forma que o senhor vê, a forma que o senhor atua. E aí acho que é importante a gente até falar algumas vezes que a gente teve algumas conversas sobre esse assunto e que não divergimos no mérito, mas nos procedimentos eventualmente.
O que o senhor falaria da sustentação oral, sua importância e essas novas dinâmicas aí que estão sendo Bom, tratadas? a sustentação oral eu acho que é útil, sem dúvida nenhuma, mas os advogados devem entender, e isso eu já falei e vou repetir aqui, que o juiz não entra em segundo grau numa sessão de julgamento sem estar com o voto preparado, redigido, encaminhado ao segundo, encaminhado ao terceiro juiz. Nós encaminhamos previamente os votos, ao contrário de alguns tribunais superiores, em que muitas vezes os ministros não têm ciência do voto do outro e todos votam, às vezes, no mesmo sentido. Então, normalmente nós não fazemos votos vencedores. Às vezes, quando a matéria é muito polêmica, eu faço um voto concordante, mas é raro. Por quê? Porque o meu tempo é escasso. Normalmente eu dedico meu tempo a divergir, não a concordar, salvo se for para acrescentar um fundamento novo. Então, as sessões de julgamento são sessões que se destinam a fazer público um julgamento que, na verdade, o voto já está redigido, já está encaminhado para os demais membros da turma julgadora. Loureiro, quando há uma divergência, muitas vezes o quarto e o quinto juiz no julgamento estendido também já recebem o voto, fala, olha, vai haver divergência nesse ponto, fiquem atentos e já se posicionem para que o julgamento seja adiantado. A pergunta então é, então, de que adianta o advogado sustentar? Adianta, porque muitas vezes, da tribuna, o advogado traz um fato que nós não atentamos. A melhor sanção oral que eu ouvi, eu estou no tribunal desde 2005, portanto, há 20 anos, foi um erro médico na morte de uma criança. Um erro médico, ação civil, indenizatória. E era a morte de uma criança, um caso muito delicado. Eu não era o relator, eu era, acho que, o segundo ou terceiro juiz. E o advogado, já idoso, um homem já de seus quase 70 anos, subiu na tribuna e falou, doutor, eu não vou tomar mais do que 5 minutos de vocês aqui. E eu só quero que os senhores atentem para o prontuário médico da criança no hospital. Há um documento que não foi analisado corretamente na sentença nem no laudo. Está as folhas 500 e não sei quanto do processo, que é uma medicação equivocada que foi dada para a criança. Essa medicação é fundamental no exame do processo. E eu vendo o acórdão do relator, eu não vi tinha. menção a isso. Eu já mandei um WhatsApp para ele, cadê o desgraçado do documento? Onde é que está? Você viu? Os autos são eletrônicos, eu entrei nos autos, falei, deixa eu ver o negócio. Enquanto ele falava, e o relator viu, olha, eu peço adiamento, eu retiro de pauta, e realmente o julgamento foi invertido, o resultado foi invertido com uma sanção de 3 minutos, apenas dizendo que o documento de folhas tais não havia sido apreciado. Ele falou 15 minutos? Não, ele falou o mínimo, mas foi exatamente no ponto que era a falha do julgamento de primeiro grau. Essa foi a melhor sanção oral que eu ouvi em 20 anos do tribunal. É claro que há outras, eu gosto muito do Calamandré, e o Calamandré, que é uma peça, né, que ele escreveu, aquele famoso livro, Eles Juízes, visto por nós advogados, ele fala que o melhor advogado é aquele que põe o seu argumento na ação oral de tal modo que sutil, que o juiz acolhe achando que foi ele próprio que pensou. Então, ele entendeu? Ele fala que acha que a ideia é dele. Na verdade, de tal modo sutil que o advogado... O melhor advogado é aquele que no final da tarde, a gente faz uma sessão normal, 30, 40 reais por sessão, que é bastante. No final da tarde, eu não lembro mais o nome do advogado, nem o número do processo, mas eu lembro exatamente o que ele falou. Esse é o melhor advogado, porque eu lembro exatamente o que ele disse na sensação oral dele. Esse é a grande... Vale a pena? Vale. Vale a pena despachar ou sustentar? Eu acho que ambos. O despacho ele é mais particular. E às vezes o advogado que despacha consegue explicar a situação de modo mais adequado e às vezes não precisa sustentar. Às vezes é um advogado que sustenta despacha comigo na segunda e você está na terça. E eu costumo dizer, bom, doutor, o senhor falou ontem à tarde comigo, hoje de manhã estamos em julgamento. Mudou alguma coisa de ontem para hoje? O senhor vai acrescentar algum argumento? Porque eu sou idoso, mas a minha memória recente está preservada ainda. Então, às vezes não vale a pena repetir a mesma coisa que foi dito um dia antes. Então, se foi despachado com a turma julgadora inteira e foi explicado o caso, talvez o despacho, a meu ver, nessas hipóteses é mais eficaz que falar da tribuna. A tribuna, quando eu subo na tribuna, tem que ter começo, meio e fim. Ou seja, é uma história que tem que ser perfeitamente encadeada
e com os pontos relevantes. A perfumaria, isso não nos interessa. Fala, o ponto central dessa discussão é esse. E no ponto central, este é o argumento e logo essa é a conclusão. Isso para nós é muito importante. Exatamente. É fundamental, né? Essa escolha entre despacho e sustentação oral, ela é sempre palpitante, Sem né? A dúvida. gente tem essa discussão várias Escolha de vezes, Sofia. essa escolha, e muitas vezes também, aí aqui na corregedoria, né? Hoje na presidência, certamente esse assunto já deve ter sido levado, a gente tem que fazer essa escolha pelos próprios desembargadores, né? Que às vezes Exatamente. falam para os advogados, ou sustenta ou despacha. E aí, como que a gente fica, né? Teoricamente, eu particularmente até gosto de despachar antes de entrar em pauta. Eu gosto de despachar com o relator assim que ele recebe o processo, né? Muitos recebem, vou dizer muitos não. Eu, na minha área de atuação, nunca tive um não de um desembargador que fale, vou esperar o processo entrar em pauta. E ciente de que quando ele entra em pauta, porque o voto já está pronto, então eu penso exatamente isso, despacho antes, vai esquecer, mas quando eu for lá sustentar ou despachar de novo, ele vai lembrar de mim. Não, para despachar com o relator é melhor despachar antes de entrar em pauta, porque quando entra em pauta, eu só pauta o processo com o voto feito. Porque a hora que eu pauto, eu encaminho para os demais. Com o segundo e terceiro, eu acho ao contrário. Porque entrou em pauta, você despacha, porque, como nós julgamos muitos processos por dia, aquele processo já pautado, ele já tem o voto do relator, então alguma dúvida que ele tenha, ele já tem o voto com ele vai correr para o voto e falar, deixa eu ver se o que foi dito aqui consta no voto e como ele abordou, entra no processo. E, obviamente, é um caso que vai ser julgado na próxima semana ou em breve, e ele tem o caso fresco na cabeça quando o julgamento começar. O relator ideal é antes, porque ele não redigiu o voto ainda. Nada impede, já aconteceu, eu tenha redigido o voto e o advogado falou comigo, e sempre que ele fala, eu quando despacho com o advogado, eu leio sempre a processões, de que se trata para saber o que ele vai despachar comigo, que caso é. E vi que realmente eu não tinha abordado especificamente aquela questão. Às vezes eu abordo para reforçar meu argumento. Vai contra o advogado. Fala, realmente Sim. o que ele falou, mas ele não tem razão, né, realmente. Então eu vou acrescentar um parágrafo a mais para Já dizer, vamos para garantir a esclarecê-lo. Para unanimidade. esclarecê-lo. Claro. E outras vezes, falo, não, realmente ele tem razão, esse ponto não foi abordado e se muda o voto. Mas é fundamental. Agora, nós temos uma questão do provimento do Conselho Nacional de Justiça que trouxe para os tribunais estaduais o regimento do Supremo. E o Supremo tem um problema que é próprio do Supremo, que não é um problema típico dos tribunais estaduais, que é o problema de pauta. O Supremo não consegue pautar, quando eu falo pauta, é pauta presencial, os milhares de casos que ele recebe. Então, por isso, no Supremo, corretamente, eles colocaram o direito de destaque como uma prerrogativa dos membros da turma julgadora. O advogado pede destaque e qualquer membro da turma julgadora, o relator ou os demais ministros, pedem destaque e põem na presencial. Porque se fosse uma prerrogativa do advogado, a pauta do Supremo estaria para o ano 2040. Porque é natural que todo caso que chega na Suprema Corte, o advogado queira falar no plenário presencial. Então, o Supremo, por uma questão de sobrevivência, criou o julgamento assíncrono. Falou, olha, a prerrogativa de julgar no presencial é nossa e não do advogado, porque, caso contrário, não tem pauta. Mas importou essa solução para os estaduais que nós não temos esse problema. Raras são as câmaras que têm problema de pauta. As câmaras em São Paulo, todas têm pauta para a semana seguinte, ou para daqui a 15 dias no máximo. Então, para nós, essa nunca foi uma questão. Então, sempre que o advogado pedia, naqueles casos em que cabia a sessão oral, nós colocávamos no presencial, ou quando não cabia, como mera preferência. Então essa era, e agora se criou um problema sério, porque o provimento que é cópia do STF, do regimento que tem força normativa de lei, e os provimentos do CNJ também têm força primária de lei, e o nosso provimento copia o do CNJ, então é cópia ipsis literis nesse ponto, criou essa questão que se torna prerrogativa de juiz, e alguns juízes têm colocado ou não têm colocado no julgamento síncrono, quer no TL, quer no julgamento presencial, que cria uma zona de fricção entre juiz e advogado, que é desnecessária. Então, a meu ver, o ideal seria que advogados e juízes
que ambas as instituições, a magistratura e a advocacia, eu acho que essa vai ser a proposta que vai ser encaminhada, fossem ao Conselho Nacional de Justiça e propusessem a revogação da resolução, porque essa resolução não é adequada aos tribunais estaduais. Ela é adequada, sim, aos tribunais superiores, mas não aos tribunais estaduais, que não tem problema de pauta. Eles criaram um problema onde não havia. Então, hoje nós temos uma E nesse questão. problema, o principal atingido acabou sendo o jurisdicionado, né? Porque ele ficou com essa impossibilidade de decisão a respeito de sustentar ou não sustentar. Porque o advogado também, a gente tem que ter um pouco essa consciência, né, Leonardo? Claro. Que a gente também tem que pensar quais as causas que realmente valem a pena fazermos a sustentação oral. E talvez ali nós somos, eu não posso dizer o dono do processo, mas nós entendemos a fundo, sabemos as É, agruras, a gente o pega no que pulso do vem, o cliente ali. pulso do cliente, né? E às vezes para nós vale mais a pena esperar um pouco e realizar a sustentação oral, né? Ainda mais no Tribunal de Justiça de São Paulo, que a gente sabe que é muito célere, a gente tem pauta, então acaba né, trazer uma realidade totalmente diferente para cá não funciona, né? Eu diria o seguinte, hoje, em razão da resolução, as câmaras de julgamento têm comportamento muito dispar. Então, por exemplo, eu falo pela minha câmara, sou da primeira Câmara de Direito Privado. O entendimento é que o advogado pediu destaque, vai, porque não vale a pena manter um julgamento assíncrono, até porque, se ele quer falar, ele vai mandar o link. Então, nós vamos ouvir o link, ao invés de ouvir o link, ouça o advogado da tribuna. Então, para nós, tanto faz. A mim, por exemplo, tanto faz ouvir o link como ouvir o advogado da tribuna. Algumas câmaras têm feito comportamento híbrido, ou seja, nós só colocamos no julgamento presencial os casos complexos. Porque realmente nós temos casos em que o mesmo advogado, em ações de massa, sustenta, às vezes, no mesma tarde, 4, 5 vezes a mesma tese. Isso não. Tanto que a gente pede para ele, dá para fazer uma só para os casos, são casos idênticos. Você está falando sobre um repetitivo, tal, do STJ, então já conhecemos, vamos condensar os 4 num só. Então, esses casos, muitas vezes, algumas câmaras falam, esses casos não vamos mandar para o presencial, porque não tem cabimento. Ele manda o link, que sempre será o mesmo, porque o caso é o mesmo, e nós ouvimos o link e fazemos, porque não há novidade. E aqueles casos, ou que tem uma complexidade jurídica alta, ou que demanda matéria fática complexa, o caso juridicamente não é complexo, mas a matéria fática é, esses então. E, finalmente, algumas câmaras têm feito julgamento praticamente assíncronos e feito muito pouco julgamento. Então, não há um comportamento uniforme das câmaras, mas eu posso dizer que se nós formos hoje, numa terça-feira, estamos falando aqui numa terça-feira, ao Tribunal de Justiça, nós veremos dezenas de câmaras em julgamento presencial, que é prova de que a maioria delas tem mantido essa prerrogativa de colocar os casos no presencial, em especial naqueles casos em que cabe ação oral. Sim. Exatamente. Os que não Sim. cabe Tem que- menos, porque o advogado pede preferência, ele quer ver só. Exatamente. Então, Mas os isso que, aí que o advogado quer falar, eles têm colocado. Mas não é um comportamento, eu concordo, uniforme Uniforme. entre todas, porque o regramento fala que é uma faculdade da turma julgadora. Eu conheço a recomendação do CNJ, que se houver pauta se faça, mas é uma recomendação. Não é uma determinação, até porque vai contra a própria resolução do CNJ, vai contra a própria resolução do Supremo, o regimento interno do Supremo. Então, nós temos o melhor dos mundos seria que nós revogássemos a resolução, porque para nós, juízes, do mesmo jeito que os advogados é importante falar presencialmente ao juiz, para nós, juízes, incomoda naqueles casos que o julgamento é assíncrono, porque o advogado fala, eu não quero falar com ninguém, mas eu quero mandar um link. E hoje tem um monte de advogado que nunca sentou oralmente e que tem mandado entupido as nossas caixas de e-mail de links. Então, o julgamento virtual, que era muito rápido, então, normalmente se colocava no virtual, em 2, 3 dias se julgava, hoje eu tenho que pautar. Então, para pautar, eu dependo de 5 dias úteis. Então, o julgamento hoje tem demorado, um julgamento que era terminado numa semana, ele demora 20 dias para começar, ou 15 dias para começar, e demora mais uma semana para terminar. Então, isso parece não fazer diferença. Em casos normais, talvez não. Mas num caso, por exemplo, que eu vou absolver no mérito, um acusado, ele vai ficar preso mais 20 dias.
eu vou soltar. Se eu vou absolver, eu vou soltar. E eu sei que as câmaras criminais, quando iam absolver no mérito, o HC você dá a liminar, ou pode colocar como fora de pauta, ou seja, nós temos mecanismos de, de contornar isso. Mas uma sentença de mérito, que é condenatória, o réu está preso, e que eu vou, no acordo, absolver o réu e, portanto, pois pedir o alvará de soltura, hoje o acusado fica preso mais 20 dias, aguardando, salvo se o juiz conceder um habeas corpus de ofício, antecipando o julgamento, o que não é adequado. Então, 20 dias pode parecer pouco, mas para quem está preso é muito. A gente entende, mas acho que até a Paula, como criminalista, fala, às vezes ali o advogado, pegando no pulso, ele toma essa opção mesmo ciente desse risco. Às vezes é um pouco essa situação. E o que a gente acho que aqui na advocacia fala, assim como eu imagino essa questão do link, nós aqui não conseguimos ver isso como nada, não é nem um mínimo de uma sustentação oral. A gente vê isso como algo, eu até pessoalmente nem consigo conceber ter que mandar esse áudio, esse link, e eu fico pensando na ponta do senhor, porque eu vejo hoje, nesse mundo hoje de WhatsApp, em que o áudio virou a regra, para mim agora esse novo ferramenta que pode transformar no escrito, para mim foi a melhor coisa, porque aquilo é o fim, a gente tem que ficar escutando um monte de áudio, eu fico imaginando isso um dia inteiro Ou escutando. escutando sustentação Sim, oral, Então, né? o link realmente, perguntar, você prefere ouvir da tribuna ou um link? Da Da tribuna, com tribuna, certeza. sem Tribuna. Da dúvida. tribuna é muito mais espontâneo e normalmente o link é fato. O advogado está lendo na tela e raramente ele faz espontaneamente. Em 70% dos casos ele está lendo ou o memorial que nós já recebemos ou as razões de recurso. Então se torna muito mais cansativo para nós. Agora, essa é a prerrogativa do advogado. Então, um monte de gente que punha no virtual e não mandava link porque não cabia, hoje entope os e-mails de links, o que toma tempo do juiz, porque assistir link demora 10, 15 minutos cada um. Como nós jogamos 20 por dia, se eu receber 10 links, eu perco 150 minutos, ou seja, 2 horas de trabalho. Então, não ficou bom nem para o juiz e também não ficou bom para o advogado. Então, por isso é que talvez a melhor solução seja propor ao CNJ, olha, a resolução teve o melhor dos propósitos, que é uniformizar os julgamentos do Brasil inteiro, mas uniformizou de uma forma inadequada, porque não atende nem o interesse dos juízes, nem o interesse. Isso normalmente tem que ser consultado o que está na ponta. E a resolução foi feita sem prévia consulta, que eu saiba, nem da advocacia e nem dos As tribunais. cadeiras da advocacia Inclusive, estavam isso vagas. é algo que foi muito repercutido na época, né? Quando ela foi aprovada pelo CNJ, nós estávamos sem representantes da advocacia, que eu tenho certeza que ou seriam contra ou modulariam isso, né? Essa resolução para adaptar, porque sem dúvida alguma nós também, né, como representantes da advocacia, estamos aqui, né? Estamos diariamente nos tribunais de justiça, cada um nos seus estados, ali no primeiro grau, então nós temos esse termômetro e ver o que funciona para cada lugar, né? Porque também cada estado tem uma realidade e tá acostumado a isso. Então, o momento em que ela foi feita pelo CNJ não tinha nenhum representante da advocacia para nem mesmo fazer uma sugestão de redação ou Exatamente. adaptação à realidade. E é fato dizer que quando se faz uma resolução do CNJ, que tem caráter normativo e obrigatória para nós, o ideal é que seja ouvido o que dá na ponta. Como é que um tribunal, como o Tribunal do Tamanho de São Paulo, vai operacionalizar esse tipo de resolução que eu estou pensando? É viável ou não? E não ouvir o que está na ponta gera, porque nós teríamos dito. E outro problema que nós temos hoje é que no julgamento assíncrono cabe a questão de ordem, como cabe a questão de ordem da tribuna. Mas a questão de ordem ela é limitada, são questões de fato em que há um erro teratológico grosseiro, às vezes não é aquele o caso, ou se menciona um documento inexistente, mas não para rebater os argumentos do relator. E hoje o juiz tem reclamado muito que quando começa o julgamento assíncrono, o segundo e o terceiro são procurados insistentemente pelo advogado, fala, eu vi o voto já publicado no relatório, eu não concordo por A, B, C. Falei, mas isso não é questão de ordem, você não concorda com o voto. Mas não há uma questão de ordem, é um erro fático, o processo sendo julgado é esse e tal. Desculpe, mas não. Então os juízes têm também reclamado que tem sido procurado insistentemente para despachar com o julgamento iniciado, com falsas questões de ordem,
que não são tecnicamente, é. não se encaixam como tal. Seria uma réplica. Uma réplica, Então exatamente. isso não É cabe. isso. E É que no complicado. nosso dia a dia a gente sabe, né, quem advoga que nos tribunais isso não acontece, né? Questão de ordem, realmente, quando a gente levanta a mão no meio da sessão para falar na questão de ordem, é porque ela realmente se Ela, refere a sem algum dúvida, fato, sem né? dúvida, E às sem vezes muda o julgamento. sem dúvida. Mas tem que ser um fato que realmente se afirme um fato Sim, inexistente ou se negue um fato sim, notoriamente, materialmente existente. Não é uma dúvida de prova Claro. ou uma tese jurídica. Isso não é questão de fato. Mas os juízes têm reclamado para mim que, infelizmente, alguns advogados entram com questão de fato, mas 80% têm tentado replicar Replicar, o sem dúvida. voto do relator que lhe é desfavorável, ou portando provimento ou negando provimento. Que é até um O que pouco tem incomodado. natural, né? Meio instintivo, né? O Eu cara perdi com não o se primeiro, eu vou no controla, né? segundo. Mas é que no julgamento presencial isso não dá para fazer, porque o juiz Não fala, dá. senhor aguarde o final do Aguarde, exato. julgamento, porque isso não é questão de ordem, isso é inconformismo, ok, mas não é questão de ordem. tem que Sem ter com o dúvida. novo recurso. É isso aí. O embargo de declaração, E assim mas não. vai. Bom, eu aqui tenho que ser o fiscal do tempo, e a gente avançou, e também eu estou aqui entre dois presidentes, que obviamente, dois presidentes têm agendas complicadas. O único aqui que tem agenda muito mais tranquila sou eu, que não sou presidente nem do Grêmio do meu quarteirão. Então eu tenho um pouco mais de tempo que vocês, então eu preciso caminhar aqui para uma última pergunta. E essa pergunta eu já fiz algumas vezes, Paula, para pessoas assim que têm uma chance de ter um histórico e talvez olhar as coisas com um misto de experiência e oportunidades na vida, principalmente porque acho que nós vivemos tempos desafiadores em vários campos, né? Vivemos crises na democracia, crises internacionais, atualmente, especialmente na nossa área, estamos vendo se fala crise no Supremo, crise aqui. Quer saber, o senhor é um otimista? Olha só, eu entendo que nós vivemos tempos difíceis e vivemos tempos difíceis não só levando em conta fatos recentes que envolvem o Poder Judiciário, mas vivemos tempos difíceis porque, primeiro, há uma grande polarização no país. As pessoas não conseguem dialogar com o oposto. As pessoas estão em campos políticos opostos ou campos ideológicos opostos e estão em bolhas. E navegam naquelas bolhas, normalmente pela rede social, e se retroalimentam daquilo que elas acreditam. Então elas fazem verdades próprias. Isso dificulta muito o que para nós, juízes e todos os operadores do direito, o que é fundamental que é a interlocução. Que eu vi o contrário e falei, eu discordo 100% daquilo que o senhor está falando, mas eu respeito. Isso desapareceu na sociedade contemporânea brasileira. Isso traz um desgaste muito grande para nós, juízes. Porque nos julgamentos mais polêmicos, quando eu dou uma decisão no sentido, isso vale para o Supremo, em sentido X ou Y, metade da população aprova, fala, nossa, ele é meu herói, e metade da população desaprova e fala, esse sujeito é a peste, é a peste em pessoa. E isso não é uma novela das 9, não há vilões e mocinhos. Então, essa polarização torna a tarefa de nós juízes muito mais difícil porque os julgamentos mais polêmicos desagradam pela polarização metade da população e agrada outra metade. Mas afora isso, e afora a questão das redes sociais, torna tudo muito mais difícil, porque hoje, infelizmente, as pessoas se alimentam de blogs e de sites que não trazem informação confiável. Infelizmente, eu vejo cada vez menos pessoas lendo jornal, as pessoas lendo coisas de bons autores. Isso torna o diálogo muito pobre. E afora isso, eu concordo que há sim problemas institucionais hoje no Poder Judiciário e que, infelizmente, afetam a credibilidade. E é fato que nós juízes, isso é importante, há um grande autor que é o Hamilton, que é um dos pais da pátria americana, Os constitucionalista Founding americano, Fathers. e que diz que o Poder Judiciário é o mais fraco dos poderes porque não tem nem a espada e nem o cofre. Exatamente. Então, é um poder desarmado e que não tem os recursos que depende do executivo. Então, nós vivemos da nossa credibilidade, do nosso respeito, e é fundamental que a população acredite que aquela pessoa que não foi eleita, mas que vai decidir a sua vida, que seja uma pessoa confiável. Por isso, a grande tarefa de nós juízes, quando eu acordo de manhã, eu vou fazer a barba, de manhã lá no banheiro, o juiz tem que acordar e olhar para o espelho e dizer assim, se eu fosse réu, quem eu gostaria que me julgasse? Ele tem que responder essa pergunta toda manhã.
e dizer: eu queria alguém com essas características e se portar daquele modo durante todo o dia. O juiz não pode cair numa rotina. Então, hoje nós estamos, em razão do volume de processos muito grande, o grande perigo do juiz é julgar como rotina. E julgar não pode ser um ato de rotina, porque cada processo, querendo ou não, tem uma história, tem alguém por trás que exige uma solução que vai afetar profundamente a liberdade, o patrimônio, a família daquela pessoa. Esse é o grande desafio do juiz contemporâneo. Agora, temos uma crise? Temos, mas eu entendo que as crises elas trazem lições e cabe ao judiciário fazer uma autocrítica, ver o que está errado, mas eu devo dizer uma coisa: essencialmente, o judiciário é ético. E é ético porque a esmagadora, a imensa maioria dos juízes se comporta de forma correta e procura julgar de forma isenta, de forma imparcial e de forma íntegra. E eventuais desvios que ocorram, e podem ocorrer, como em qualquer atividade, como em qualquer categoria, são a exceção, mas não são a regra. Cabe a nós zelar pela boa reputação e pela credibilidade, que é o nosso maior ativo, é o maior ativo do Poder Judiciário. Mas é bom, Exatamente muito isso. bom ouvir, né, esse otimismo. Sem dúvida. Porque nós dois aqui também somos dois É otimistas. isso aí. Acho que Nós temos essa é isso característica, aí. né? Acho que estamos todos aqui, cada um na sua função, trabalhando para isso, né? Para a gente ir para frente, para a gente melhorar. E acho que quando toda essa colocação que o senhor fez aqui dessa função de juiz é algo que nos inspira aqui a continuar nessa luta, porque nós tentamos ter essa mesma ideia ali de no âmago do que é a profissão do advogado, a gente tentar passar um pouco disso aqui. Acho que estamos juntos nessa luta aqui, doutor Uma das Loureiro. nossas funções. E eu estou super feliz que a gente vai sair daqui, ó, 75 mil advogados com muitas dicas do que fazer e não fazer no tribunal. Acho que isso é valiosíssimo para a profissão, para os jovens que acabam de se formar, que né, a gente não tem, pelo menos na minha época não tinha, a gente não tinha lá uma matéria que falava: você vai fazer sustentação oral, olha o que você vai falar, 15 minutos, eu sei que são regimentais, mas 15 minutos não, 7 minutos tá bom, né? Que nem memoriais. Às vezes recebo lá 20 páginas, não, 3 páginas, porque ninguém tem tempo de ficar lendo 20 páginas. Então, nós saímos daqui hoje com dicas valiosíssimas sobre como advogar, né? A visão do outro lado, como ajudar isso na sua profissão e o seu resultado, obviamente, né? Voltando para o Calamandrei, ele dizia que juízes e advogados são como namorados. Eles se amam, mas às vezes tem umas crises de ciúmes, tem brigas, mas depois tudo volta ao normal. Então, nós estamos, isso é fato, no único barco, o sistema judiciário é um só. E quando um de nós falha, quer o juiz, quer o advogado, o promotor, o defensor, todo o sistema sofre. Então nós temos que remar para o mesmo lado. Não adianta eu remar para um lado e a advocacia remar para o outro, porque certamente nós teremos problemas. E o sistema, no geral, ele é cooperativo. É claro que o advogado requer, o juiz julga, e isso pode provocar, e tem que provocar algumas insatisfações, porque eu não consigo dar vitória Claro, A todas as partes. ambas as é o partes. natural. Mas isso é absolutamente natural, é compreensível e deve ser tratado de forma madura, de forma tranquila, por ambas as partes. Eu, às vezes, cruzo com advogados, agora estou fora da minha câmara, e que um dia saem bufando da tribuna, que perderam uma ação, e criticando o tribunal. E na semana seguinte eu encontro, ele está efusiante, está maravilhado, porque ele ganhou Ganhou a uma causa. outra causa, fez o Exatamente. melhor tribunal do país. Não, mas não era o pior a semana passada. Não, era a semana passada, mas agora está muito bom. Então isso faz parte. Faz parte. Essas decepções e, de outro lado, alegrias do advogado em ganhar ou perder, fazem parte da profissão. E, aliás, eu diria que talvez seja o principal atrativo e a maravilha da profissão, que Sem é a dúvida. advocacia. Sem dúvida. Mas sem muito dúvida. bom. Isso A aí, gente tem que- infelizmente, precisamos encerrar. O tempo passou. A conversa foi muito boa, dinâmica, e como a Paula falou, acho que a gente teve desde as lições mais práticas até uma análise mais profunda ali do que é a função de julgar. Acho que foi uma conversa completa, doutor Loureiro. Nós aqui agradecemos demais. Eu também aqui, como sempre brinco, quando vem convidados aqui quando vem alguém me ajudar aqui, a entrevista é sempre
sobe o nível do programa e acho que fica uma conversa boa, muito mais sendo aqui Paula, minha presidente. Então, muitíssimo obrigado, doutor Loureiro, muitíssimo obrigado, Paula. Até a próxima. Obrigada, obrigada.